Toda vez que a gente começa um estudo da Bíblia, nós somos tentados como pregadores a trazer aquela mensagem que de fato agrade o coração. Mas eu tenho dito por aí que a mensagem adventista, ela não é politicamente correta, e muito menos popular. E porque não é popular e nem politicamente correta, para sermos fiéis à palavra, nós temos que dizer coisas que nem todos se agradam. Mas se a nossa intenção como pregadores fosse apenas lotar uma igreja para aumentar nossa receita, talvez essa seria uma boa estratégia. Mas como não é esse o nosso compromisso é com a Bíblia, com aquilo que ela ensina, então, sem receio algum, eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e esta semana nós folhearmos o livro de Apocalipse. Esse livro é o livro para o tempo presente. Nele, todos os outros livros da Bíblia se encontram e se cumprem. E nós vamos começar com o capítulo 10, a história de João e o livrinho. E por que começar aí no capítulo 10? Porque os eventos descritos nesse capítulo são aqueles que assinalam a chegada do tempo do fim. E se a nossa proposta é estudarmos Apocalipse, os últimos eventos, nós devemos começar demarcando o momento histórico em que estamos vivendo. E o capítulo 10, ele é essencial para isso. Então tome sua Bíblia e vamos começar nossa viagem. Apocalipse 10, verso 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvens, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Interessante que a descrição que nós temos no versículo 1 é muito parecida com aquilo que aparece no primeiro capítulo, nos versos 13 a 16. Lá João tem uma visão do Cristo ressurreto, e agora ele está tendo mais uma vez a visão do Cristo ressurreto. Aqui Cristo é apresentado como um anjo forte, mas é o próprio Jesus. Essa expressão envolto em nuvens, ela é aplicada no Novo Testamento para a pessoa de Jesus Cristo. Então não há dúvidas de que esse anjo do capítulo 10 é o próprio Jesus. E diz o texto que, no versículo 2 agora, ele tinha na mão o quê? Um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Interessante, eu estava lendo esse capítulo outro dia e me veio à memória uma coisa. Por que é que João vê esse anjo, que é o Cristo, colocando um pé direito sobre o mar e o outro sobre a terra? Essa posição denota sua autoridade. Ele tem autoridade sobre todo o planeta. E essa autoridade será questionada. E no capítulo 13, você tem uma besta que surge do mar e uma outra besta que surge da terra. Ele tem um pé sobre o mar e um pé sobre a terra. E desses dois locais surgem duas bestas. Estas bestas estão vindo para questionar a autoridade de Cristo e tentar usurpar o lugar que a ele pertence. Então esta posição denota a autoridade que Cristo tem. E ele tem um livro aberto em suas mãos. Versículo 3. E bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram 7 trovões as suas palavras. Que livro é esse que ele tem na mão? É um livro que está para ser aberto. Interessante que há uma conexão muito íntima entre Daniel e Apocalipse. E os eventos que esse livro descreve têm a ver com os eventos descritos pelo profeta Daniel. Nós entendemos que esse livrinho nas mãos de Cristo, que contém a história, o destino das nações,
é o livro do próprio Daniel. E agora ele está para ser aberto. Esse livro, ele tem uma característica muito interessante. É um livro agridoce. E João recebe uma ordem, no versículo 8. 10:8. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Verso 9 e 10. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Um livrinho doce na boca e amargo no estômago. João come o livro. Cristo mesmo havia ordenado isso. O que significa esse simbolismo? Se esse livrinho na mão do anjo é o próprio livro de Daniel, então nós temos que encontrar respostas para os símbolos do capítulo 10 lá em Daniel. O que está acontecendo nessa experiência agridoce que João vai experimentar? O que é que significa essa experiência? Pois bem, esse capítulo 10 fala a respeito da chegada do tempo do fim. Em 1º de novembro de 1755, aconteceu o famoso terremoto de Lisboa. Quando chegamos em 19 de maio de 1780, você tem o escurecimento do sol durante o dia, e à noite a lua surgiu no céu, vermelha como sangue. Quando chegamos em 1798, no dia 10 de fevereiro, você tem a prisão do Papa, aquele símbolo de um poder que havia durado 12 séculos. E quando esse líder é preso, as pessoas se perguntam: o que é que está acontecendo com o nosso planeta? O líder mais poderoso, o líder religioso mais poderoso, preso. Em 1833, no dia 13 de novembro, você tem a famosa chuva de estrelas ou meteoritos. E nós entendemos de que todos esses eventos de 1755, 1780, 1798 e 1833, eles fazem parte da abertura do 6º selo, conforme descrito em Apocalipse 6, 12 em diante. Cristo, em Mateus 24, no verso 27, havia referido-se também a esses eventos. Então o mundo voltou-se para a Bíblia, porque algo estava acontecendo. O mundo estava saindo do seu curso natural, algo extraordinário estava acontecendo. Então houve um despertamento religioso, e as pessoas voltaram-se para a Bíblia, principalmente nos Estados Unidos. E esse despertamento religioso ficou conhecido na história da nação americana como o segundo grande reavivamento. E dentre estes americanos que se voltaram para a Bíblia, estava um batista chamado Guilherme Miller. E este fazendeiro se interessou pelo estudo da palavra de Deus e dedicou vários anos de sua vida a estudar o livro do profeta Daniel, sentado aí na escrivaninha da sua casa. Aqui está uma foto da Bíblia de Miller. Ela se encontra hoje no museu da nossa Universidade Andrews, nos Estados Unidos. E quando eu peguei a Bíblia de Miller na mão, uma coisa me chamou a atenção. 2 porções na Bíblia de Miller estão surradas pelo uso. Você consegue adivinhar quais são? Todo mundo tira 5 nessa pergunta, né? Daniel está certo, Apocalipse está errado. Na Bíblia de Miller, o livro de Daniel e os evangelhos estão surrados pelo uso. Por que os evangelhos? Porque para ele entender Daniel, ele teve que entender o papel de Cristo na profecia. E sentado aí nesta cadeira, com essa Bíblia, ele gastou pelo menos 8 anos
no tema principal de estudo. Miller chegou a Daniel 8,14. Esse verso para ele foi uma incógnita. O texto diz: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Se você não compreender esse texto, a que ele se refere, o seu conhecimento da Bíblia e dos eventos atuais vai estar comprometido, porque esse texto é um texto-chave. E falando para os adventistas, se nós não conhecermos bem esse texto e a profecia que ele envolve, nós temos que voltar para as salas, voltar para os estudos, porque isso é chave na nossa visão. O tempo que nós estamos vivendo não permite mais um adventista não conhecer o que esse texto ensina ou a profecia que ele ensina. Por que não permite? Você vai entender nessa noite. Em Êxodo 25:8, Deus havia dado uma ordem a Moisés. Deus disse para Moisés: e me farão um santuário para que eu possa morar no meio deles. E Moisés começou a construir um santuário. Esse santuário tinha 2 serviços principais. Era um serviço todos os dias ou diário para perdão dos pecados. Esse era o primeiro serviço. Como funcionava então a salvação nos dias do Antigo Testamento? Quando alguém pecava, pegava um animal e levava até o santuário. Para cada tipo de pecado havia um tipo de animal, um tipo de oferta. Então no santuário eram oferecidos ovelhas, cordeiros, pombas, rolas, touros. Dependendo do pecado, tinha um tipo de oferta. O pecador trazia o animal na presença do sacerdote, colocava a mão sobre a cabeça do animal, confessava o seu pecado, simbolicamente o pecado saía dele e ia para o animal. Agora o pecador pegava uma faca e matava o animal. Ele tinha que matar o animal. E enquanto o animal estivesse contorcendo as dores da morte, o pecador via nesse animal um símbolo do Messias. Toda vez que ele pecava, o inocente morria, e isso apontava para o Messias. Então este era um evangelho em símbolos, e através desse evangelho, Deus falava à nação, advertia contra o pecado e apresentava a graça. Mas pastor, e quem fosse um pobre e não tivesse animais para oferecer? E quem estivesse longe do santuário e não pudesse ir lá oferecer a sua oferta? Então, para esses casos, o próprio santuário provia um cordeiro. E todos os dias, às 9 da manhã e às 3 da tarde, morriam 2 cordeiros, providos pelo próprio santuário. E esses cordeiros que morriam, eles atendiam essas 2 situações: quem não tinha animal para oferecer e quem estava longe do santuário. Você entende por que Daniel orava 3 vezes ao dia com o rosto voltado para Jerusalém? É porque ele esperava que o sacrifício que lá estava acontecendo, pelo menos nos primeiros anos de cativeiro, enquanto havia santuário, também beneficiasse a ele. Assim as pessoas eram perdoadas no Antigo Testamento. Agora no santuário havia um segundo serviço, que acontecia uma vez por ano. No local santo, o sacerdote pegava o sangue do animal que o pecador havia matado e entrava e molhava o chifre do altar do santuário e aspergia também na cortina. Mas uma vez por ano entrava em cena o sumo sacerdote, que era o maior líder religioso em Israel. Havia um dia para isso, 10º dia do 7º mês. Nesse 10º dia do 7º mês, era o dia da expiação. O sumo sacerdote acordava de manhã cedo e ele tinha que sacrificar um animal para ele, porque ele também era pecador, e ele tinha que matar um animal para o seu pecado.
E que animal ele matava? Um carneiro. Então o sumo sacerdote, no 10º dia do 7º mês, matava um carneiro para a sua oferta. Depois ele ia para o santuário para o ritual. No ritual eram trazidos à presença dele 2 bodes. Um era levado para o deserto e solto, representando Satanás, e o outro morria na presença dele. Então no dia da expiação morriam 2 animais, um carneiro e um bode. Quando você abre a Bíblia em Daniel 8, o capítulo começa com uma luta entre 2 animais. Quem estão lutando? Um carneiro e um bode. Por que os animais estão aí no capítulo 8? Para dizer para mim e para você de que esse é um dia da expiação. Os eventos do capítulo 8 referem-se ao dia da expiação. Então Miller foi entendendo essas coisas, e Miller entendeu que no dia da expiação havia juízo para o povo de Israel. Aí Miller chegou à seguinte conclusão: a purificação do santuário era o dia de julgamento para Israel e simboliza o julgamento final. Quando chegar o dia da expiação, o dia do juízo final, Cristo voltará à terra. E a profecia está dizendo isso. E até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então Miller pensou, quando se passarem 2.300 tardes e manhãs, Cristo vai voltar, porque o santuário vai ser purificado. Agora Miller tinha que responder uma outra pergunta: quando deve começar as 2.300 tardes e manhãs? Ele encontrou essa resposta no capítulo 9 de Daniel. E então convido você para ir para Daniel 9. Olhem nos versos 25 em diante. Miller leu o seguinte, Daniel 9, podemos começar com o verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Verso 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Miller leu isto, e ele entendeu o seguinte: quando é que começam as 2.300 tardes e manhãs? Junto com 70 semanas, que Deus separou dos 2.300 anos e deu para o povo judeu. Então lá diz, sabe e entende, verso 25, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Aí Miller descobriu que esta ordem saiu no ano 457. Estamos agora em Esdras capítulo 7, o decreto de Artaxerxes. Então em 457 saiu a ordem. A partir daí os judeus teriam 70 semanas de graça, profeticamente 490 anos. Multiplica 70 semanas, 70 vezes 7, 490 anos. E quando se passassem 2.300 anos, seria purificado o santuário, ou seja, Cristo voltaria. Então Miller começou a fazer os cálculos, e ele entendeu que se nós partíssemos de 457, a primeira profecia diz, 7 semanas, se você multiplicar, então, 7 semanas vezes 7, são 49 anos, o que nos leva ao ano 408. Então o ano 408 é um ponto importante. O que aconteceu nele? Terminaram as reconstruções de Jerusalém. Depois diz o profeta, 7 semanas e 62 semanas. Se você multiplica 62 vezes 7, são 434 anos. E isto nos levaria até o ungido, o Messias. E quando é que Cristo foi ungido pelo Espírito Santo? Em que evento? Que evento? No batismo. Lembra que o Espírito Santo veio sobre ele em forma
corpórea de pomba, ali ele foi ungido pelo Espírito Santo. Que ano era? Ano 27. Ele estava com 30 anos, mas era o ano 27. E o ano 27 bate exatamente com a profecia: 69 semanas ou 483 anos depois do decreto de Artaxerxes. Cristo vai para o Rio Jordão e diz para João Batista: me batiza. Qual foi a resposta de João? É você quem tem que me batizar. E Jesus disse para João: João, tem que ser agora, porque convém que cumpra toda a justiça. Por que que Jesus disse isso? Porque tinha um dia marcado para ele ser batizado. Jesus tinha um dia marcado para tudo, e para o seu batismo era aquele dia, 69 semanas exatamente depois do decreto. Cristo se batizou. Aí chegamos a Daniel 9:27. Olha o que diz o verso 27. Ele, o Messias, que foi ungido no batismo, fará firme aliança com muitos por quanto tempo? 1 semana. Mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então o profeta Daniel recebeu a mensagem: ele, o Messias, depois de ungido, batizado, fará aliança com o povo judeu por 1 semana, 7 anos. Se ele se batizou no ano 27, a aliança se estendeu até o ano 34. O que é que aconteceu no ano 34, que terminou as 70 semanas de graça para o povo judeu? Estevão foi apedrejado. Estamos agora em Atos capítulo 7. Quando Estevão é apedrejado exatamente 490 anos depois do decreto de Artaxerxes. Só que a profecia dá mais um detalhe: ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício. Como Cristo fez cessar o sacrifício de animais do Antigo Testamento? Morrendo sobre a cruz. E quando ele morre sobre a cruz? Na metade da última semana, no ano 31. Então Cristo tinha um ano marcado na profecia para morrer. Mais que isso, ele tinha um mês, seria o mês da Páscoa. Mais que isso, ele já tinha o dia, seria o 15º dia. Mais que isso, ele tinha até a hora, tinha que ser na hora do sacrifício. E é por isso que Jesus foi crucificado 9 da manhã, ficou 6 horas na cruz e morreu às 3 da tarde. Ele foi crucificado na hora do sacrifício matutino e morreu na hora do sacrifício vespertino. Ele ficou 6 horas na cruz. Então Cristo, quando veio à terra, ele descobriu em algum momento da sua existência que ele tinha uma hora marcada para morrer. A maioria das igrejas na atualidade são dispensacionalistas. E sabe o que faz o movimento dispensacionalista? Pega esta última semana, a 70ª semana, e lança para um futuro distante. Se você tira da história esta semana, fincada pelo batismo, pela cruz e pelo apedrejamento de Estevão, você tirou Cristo da história. E é isto que está fazendo a maioria das igrejas hoje, ensinando que esta última semana ainda está no futuro. Mas nós, adventistas, leais à Bíblia e à história, nós entendemos que essa semana está marcada por esses 3 eventos. Miller entendeu tudo isso. Agora Miller fez uma conta muito simples. Se já percorremos 490 anos na história, e se o período para a volta de Cristo, segundo ele compreendia, eram 2.300 anos, nos faltam viajar 1.810 anos. Se nós estamos no ano 34,
o ano do apedrejamento de Estevão, e viajarmos 1810 anos, nós chegamos ao ano 1844. Foi assim que Guilherme Miller chegou a essa data. Então Miller e os seus amigos chegaram à data de 22 de outubro de 1844. E eles descobriram isso há poucos meses da data. Sabe o que aconteceu? Um grande reavivamento. As pessoas começaram a colocar a vida em ordem, fazer as pazes, vender suas propriedades e aplicá-las na pregação do Evangelho. O que aconteceria com essa igreja, com a sua vida, se você descobrisse pela Bíblia, num estudo profético, que Jesus voltará daqui a 6 meses? O que você faria? Imagine o que nós não faríamos, se tivéssemos certeza disso, e eles tinham. Então esta mensagem da volta de Cristo era o doce na boca. Estamos agora em Apocalipse 10, o doce na boca. Quando ela se tornou amarga? Quando chegou o dia 22 de outubro e Jesus não voltou. Por que ele não voltou? Porque a profecia não falava da volta dele. A purificação do santuário não tem a ver com a volta de Cristo. Depois eles descobriram que refere-se ao início do juízo no céu. Mas aí na fazenda de Miller, numa rocha chamada Rocha da Ascensão, estava Guilherme Miller, Josué Raimes e outros amigos, esperando a volta de Jesus, nessa rocha, chamada hoje de Rocha da Ascensão, porque eles esperavam ascender aos céus daquele local. E quando Jesus não voltou, eles passaram por uma grande decepção. Guilherme Miller construiu essa pequena capela, e aí ele pastoreou algumas famílias até o dia 20 de dezembro de 1849, quando ele morre. Ele foi sepultado aí perto de sua fazenda, e aqui está uma foto da sepultura de Miller e de sua esposa Lucy ao lado. Ellen G. White, no livro Primeiros Escritos, na página 238, ela diz: anjos vigiam o precioso pó desse servo de Deus, e ele ressurgirá ao som da última trombeta. Miller descansou salvo, mas a igreja passou por um grande desapontamento, o amargo no estômago. Eles não entenderam o que estava acontecendo, e então eles se voltaram para a Bíblia. E no dia imediato ao desapontamento, Irã Edson acordou cedo e foi confortar algumas famílias que estavam decepcionadas. E enquanto ele passava por meio de um milharal, ele teve uma visão. Ele viu Cristo passando do santo para o santíssimo no santuário celestial. E ele entendeu de que o dia 22 de outubro, o dia da expiação, não apontava para a volta de Cristo, mas para uma nova fase do seu ministério no santuário celestial. O que aconteceu? No dia 22 de outubro de 1844, com um grande desapontamento, você teve agora 3 divisões dos milleritas. Primeiro grupo continuou marcando datas para a volta de Cristo até que eles desapareceram. Segundo grupo se apostatou e nunca mais quis saber de religião. Terceiro grupo voltaram para a Bíblia, entenderam a profecia, compreenderam que não era a volta de Cristo, mas era o início do juízo no céu. E eles então organizaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Entenderam Apocalipse 10, verso 11, quando depois do amargo no estômago, o anjo diz para João: é necessário que você ainda profetize. Então o que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844? Nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que foi organizada formalmente em maio de 1863, com uma mensagem: ainda é necessário que profetizes. Os milleritas agora tornaram-se os adventistas, entendendo que eles tinham uma mensagem e uma missão. Isso aconteceu
há mais de 170 anos. Aqui estamos nós agora. O que fez 22 de outubro de 1844? Inaugurou o tempo do fim. A partir desta data, 22 de outubro de 1844, não existem mais períodos proféticos. Mas o que existe agora? Os eventos descritos no Apocalipse, que começariam a acontecer apenas depois dessa data, e que, como placas à beira da estrada, indicariam que nós estamos próximos da volta de Jesus. A igreja adventista, ela tem certidão de nascimento. Ela não surgiu de uma briga de pastores, ela não surgiu de um movimento dissidente, ela não surgiu por ideia humana, ela tem uma certidão de nascimento. E a nossa certidão pauta-se em Daniel capítulo 8 e Apocalipse capítulo 10. Se nós não entendermos esses dois capítulos, nós não entenderemos o movimento profético que nós somos. Pastor, isso não é ser exclusivista? Seria, se nossa igreja fosse uma igreja de portas fechadas. Não é, porque nós somos uma igreja aberta a qualquer pessoa que desejar ser membro de nossa comunidade. Mas nós nos vemos como nascendo de uma profecia e com uma missão para o tempo presente. E qual é a nossa missão? Pregar a última mensagem que o mundo tem que ouvir para que Jesus volte. E que mensagem é esta? É a abertura que Cristo faz desse livro de Daniel, comparado com a abertura do livro do Apocalipse. Por que nós somos a igreja remanescente? Porque a igreja adventista, primeiro, ela é devedora. Nós devemos aos cristãos que vieram antes de nós. Nós aprendemos a guardar o sábado com os batistas do sétimo dia. Nós aprendemos justificação pela fé com os luteranos. Nós aprendemos santificação com os metodistas. Nós aprendemos o batismo por imersão com os batistas. Nós somos devedores. Mas a igreja adventista, ela é única como movimento profético, porque ela conseguiu reunir em seu bojo doutrinário todas as verdades da palavra de Deus. E essa verdade, ela tem que ser pregada no poder do Espírito Santo. E aonde os argumentos não alcançarem, contaremos com a ação do Espírito. Essa garota que você está vendo vestida de azul, eu estudava com a família dela. Começamos a estudar o livro do Apocalipse. E quando faltavam 2 lições para terminar, eu cheguei na casa dela. A mãe disse assim para mim: nós não mais estudaremos a Bíblia com o senhor. Eu disse: por que não? Porque o nosso pastor teve uma visão. Eles eram membros da igreja pentecostal há vários anos. E o nosso pastor teve uma visão e disse para nós não mais estudarmos a Bíblia com você. E eu disse: qual foi a visão? Nosso pastor teve uma visão e viu um lobo rondando a nossa igreja. E ele disse que esse lobo é você. Por isso nós não vamos mais estudar a Bíblia. Eu perguntei para eles: algum dia já ensinamos para vocês algo que não estivesse na Bíblia? Não. Algum dia falamos alguma coisa de nossa cabeça que não pudesse estar claramente provado na Bíblia? Não. E por que então não continuar o estudo? Nosso pastor. E eu disse: então façamos uma coisa, desde que eu volte pela última vez na casa de vocês, faremos um último estudo e depois eu não volto mais. Eles concordaram. Durante aquela semana nós oramos por essa família. E quando voltamos uma semana depois naquela casa, antes que começássemos aquilo que seria o último estudo, essa garota de azul chamada Rejane disse: quem teve uma visão agora fui eu, e eu queria contar para você e que você me interpretasse.
Eu disse: eu não sei interpretar sonhos, mas eu sei de uma coisa: se Deus deu a visão, se Deus deu o sonho, certamente você já sabe o significado. E ela disse assim: eu tive um sonho essa noite, e eu vi vindo em minha direção um cavalo branco. Lembra dos 4 cavaleiros de Apocalipse? Havíamos estudado isso com elas. E enquanto o cavalo branco vinha em minha direção, você estava montado no cavalo. Eu vi você montado no cavalo. E um anjo apareceu do meu lado e disse: esse rapaz tem a verdade. E é por isso que nós todos queremos ser batizados na igreja adventista. A família inteira foi batizada, mas os argumentos nunca convenceriam a eles, se não fosse pela ação do Espírito. Talvez os argumentos não convençam você, mas você tem que deixar que o Espírito atue. Talvez você tenha uma admiração muito grande pela igreja adventista. Talvez você está aqui nessa noite porque você admira o que nós ensinamos. E que bom que você veio. Você veio ao lugar certo, porque essa igreja tem um compromisso com a Bíblia. E é isso que nós vamos ensinar aqui essa semana. Agora, eu espero que você, ao conhecer as verdades desse livro, você tenha um encontro também com Jesus Cristo. Você possa vê-lo, que Ele mude a sua vida. Pai Santo, obrigado porque ao pé da cruz, esses teus filhos e filhas vieram nessa noite. Oramos por eles agora. Eu não sei o nome deles. Pai, abençoa-os na decisão que eles estão tomando de se unirem à igreja remanescente. Abençoe a nós outros que um dia já tomamos essa decisão, e prepare a todos nós como uma grande família para a tua volta. Oramos em nome de Cristo. Amém.